Salgar fora do sal, sim, eu quero. Eu quero ser bem mais de ti e muito menos de mim. Sim, eu quero. Chegar ao teu colo e me deitar, saber o quão perfeito és, tão somente te sentir, saber que estás aqui, ser mais apaixonado por ti. Não me deixa como estou, incompleto e sem cor, sem o teu amor. Eu não sou ninguém. Boa noite, meus queridos irmãos e amigos que estão participando deste momento de adoração ao Senhor. Todos temos tanta alegria de poder estar com vocês de novo para poder, nessa noite, adorar ao Senhor como Ele merece. Nós vamos cantar ao Senhor, nós vamos orar
ao Senhor e nós vamos estudar a palavra de Deus nesta noite. E queremos que você participe com alegria deste momento de adoração. Vamos começar então cantando ao Senhor e cantando para a glória dele. Boa noite! Estamos muito felizes de estarmos aqui mais uma vez. Espero que você se sinta bem em nos acompanhar. Espero que você relembre das coisas que a gente já viveu lá dentro da igreja e sinta saudades, mas saiba que logo voltaremos e que as coisas vão ficar bem. Então continue se cuidando, continue cuidando da sua família e de quem você ama. Para as próximas músicas agora, a gente espera que você realmente nos acompanhe. Essa música que a gente vai cantar agora, ela fala que quanto mais sentimos Deus de perto, mais tranquilo nós vamos. Tudo fica certo. Então espero que você fique verdadeiramente tranquilo ao ouvir isso e cante também junto com a gente. Que você relembre aí esses cultos que a gente já teve. Então é isso. Uma boa noite para você. Esteja junto com a gente, nos acompanhando. Quanto mais eu vejo e sinto, mais espero teu querer. Quanto mais eu me aproximo, mais eu sei o que é viver. Quanto mais o mundo te despreza, mais eu paro tudo pra sentar na tua casa, pra te ouvir a vida inteira. Quanto mais te sigo de perto, mais tranquila eu vou, tudo certo. Quanto mais te sigo de perto, mais tranquila eu vou, tudo certo. Quanto mais o tempo corre, menos eu quero correr. Quanto mais o mundo te esquece, menos eu quero esquecer. Quanto mais o mundo te despreza, mais eu paro tudo pra sentar na tua casa, pra te ouvir a vida inteira. Quanto mais te sigo de perto, mais tranquila eu vou, tudo certo. Quanto mais te sigo de perto, mais tranquila eu vou, tudo certo. Quanto mais te sigo de perto, mais tranquila eu vou, tudo certo. O mar azul, rua sem cor. Tudo que o Senhor fez é bom. Tudo que o Senhor fez é bom. O frio da noite, o sol da manhã. Tudo que o Senhor fez é bom. Tudo que o Senhor fez é bom. Oh, e o Senhor, poderoso e forte, me encontrou. Substância informe, esse amor mais forte que a morte me salvou. O Senhor, poderoso e
poderoso e forte me encontrou, substância e forte esse amor, mais forte que a morte me salvou. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro. Eu amarei para sempre, eu amarei para sempre. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro. Eu amarei, eu amarei para sempre. Ularaô. Ele disse haja noite e dia, Ele disse haja água e céus, Ele disse haja linda natureza. Ele fez o sol, a lua e as estrelas. Ele disse nada em voem, andem, Ele me criou por da terra. Ele viu que tudo ficou bom, depois foi descansar pra me ensinar como Ele andar. Ele disse haja noite e dia, Ele disse haja água e céus, Ele disse haja linda natureza. Ele fez o sol, a lua e as estrelas. Ele disse nadem, voem, andem, Ele me criou no pó da terra. Ele viu que tudo ficou bom, depois foi descansar pra me ensinar como Ele andar. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, e eu amarei para sempre, eu amarei para sempre. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, eu amarei, eu amarei, eu amarei para sempre. O mar azul, o ar sem cor, tudo que o Senhor fez é bom, tudo que o Senhor fez é bom. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe como esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és.
olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós arrumamos a mesa, tome lugar de honra. Perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome lugar de honra. Lugar de honra. Deus tem sido tão maravilhoso com a gente, apesar das lutas nossas e das muitas dificuldades, Ele sempre tem cuidado de nós. E é nosso dever, como servos dEle, darmos daquilo que Ele tem nos dado graciosamente. E que nós possamos, nesse momento, não somente lembrar que nós precisamos ser fiéis na entrega dos nossos dízimos e nossas ofertas, mas também na dedicação de nossa própria vida ao Senhor. Também é o momento da gente orar. Temos tantas razões de orar, não é verdade, meus queridos? Nós temos motivos relacionados com a enfermidade de muitas pessoas na igreja. Nós temos motivo de orar pela nossa nação. Nós temos motivo de orar pelo nosso estado tanto emocional, como físico, como espiritual. Vamos aproveitar esse momento. Feche seus olhos aí, na sua casa, onde você estiver. Nós vamos falar com Deus e vamos colocar diante de Deus as nossas necessidades, os nossos pedidos. Vamos orar? Nosso Deus e nosso querido Pai, nessa noite, quando estamos aqui te adorando, e te adorando como o Senhor merece, nós queremos colocar diante de Ti nossos irmãos da igreja que estão sofrendo, alguns no hospital, Senhor, outros, ó Deus, em suas próprias casas, e nós queremos Te pedir em nome de Jesus, que o Senhor esteja curando nossos irmãos que estão, ó Deus, afetados pelo Covid-19, Senhor. Também queremos pedir por aqueles que estão sendo afetados de outra maneira, de maneira financeira, ó Deus, de maneira emocional, que o Senhor esteja cuidando destes irmãos, ajudando-os, abençoando-os, ó Deus, fortalecendo a fé de cada um deles, ó Deus. Também te rogamos pela nossa nação. Te pedimos sabedoria para os nossos governantes, sabedoria para o nosso presidente, para o governador, para os prefeitos, ó Deus, os ajude. Te pedimos que a Tua graça e misericórdia seja sobre todos que estão sofrendo, ó Deus. Pedimos por aqueles que estão nos hospitais,
Pedimos pelos médicos, pelos enfermeiros, pedimos por aqueles, ó Deus, que estão tão tristes com a morte dos seus familiares. Conforte-os, ó Deus, pela tua misericórdia. E, ó Deus, fale ao nosso coração nessa noite. Que a gente possa hoje, ó Deus, aprender o segredo de manter a nossa fé e mantê-la, ó Deus, em todo o tempo, em especial nesse tempo de sofrimento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A pergunta inicial que eu queria começar te falando é como anda a sua vida? Sabe, às vezes a gente anda tão preocupado no que vai acontecer amanhã, no que virá, e a gente esquece de viver hoje. Sabe, Deus entregou o único filho que Ele tinha para morrer por nós pecadores. Sabe, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Nós podemos crer no amanhã de vitórias. Nós podemos crer no amanhã de conquistas. Nós podemos crer no amanhã de realizações. Sabe, o Senhor tem planos preparados para nós dia após dia. Sabe, nós precisamos se encher dEle e buscar Ele, que Ele irá agir. Porque Ele vive, nós podemos crer que existe um amanhã. Para
Nesta noite, nós queremos meditar sobre um tema muito relevante para este momento de nossas vidas. Nós queremos pensar um pouco com vocês, queridos, sobre o segredo de manter a fé. Queremos pensar sobre esse tema porque é um tempo em que a gente precisa manter a nossa fé. Nós sabemos que a grande maioria de nós gosta de segredos, né? A gente gosta de saber segredos. E os segredos, eles, como muitas coisas nessa vida, eles podem ser bons e eles podem ser maus. E os segredos maus, ele geralmente causam tristeza, às vezes confusão, e os segredos bons, eles trazem alívio, eles trazem alegria, eles trazem prazer. Por exemplo, quando se descobre em algum lugar do mundo que está sendo construída ou está sendo fabricada uma bomba perigosa para todas as nações, há sempre confusão. É o que muitas vezes acontece, por exemplo, entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. Quando se descobre que lá na Coreia do Norte está sendo desenvolvida alguma dessas bombas perigosas para o mundo inteiro. Também, querido, mas quando se descobre um segredo bom, há satisfação, há prazer. É o caso, por exemplo, imaginem vocês que se descobrisse hoje, fosse noticiado hoje a descoberta de alguma solução para o coronavírus. Imagine a alegria que isso traria para a humanidade. A nossa fé é algo fantástico. E manter a fé é algo que todos nós precisamos. Mas muitas vezes a gente não sabe como manter a fé. A gente não aprendeu o segredo de manter a fé. Nessa noite eu quero falar sobre este segredo, o segredo de manter a fé. E para que a gente fale sobre ele, eu quero usar um personagem bíblico, mencionado num texto do apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos. Nós vamos abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 4. Nós vamos ler dos versos 18 a 21, e nesse texto, vocês e eu, nós vamos descobrir o segredo de manter a fé. Vamos ler o texto da palavra de Deus? Olha o que diz o texto. Paulo estava tratando a respeito da justificação pela fé. Então, usando o exemplo de Abraão, ele diz o seguinte, olhem o que ele diz. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, e estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometeu. O texto é claro, mostrar que Abraão ele manteve a fé. Mas qual foi o segredo de Abraão manter a fé? Qual foi o segredo dele manter a fé? Paulo, no texto que nós acabamos de ler, ele nos dá algumas ideias. E a primeira ideia que nós observamos no texto a respeito desse segredo de manter a fé é conservar viva a promessa em nossa mente. Olha o que diz o versículo de número 18. Diz o versículo: Abraão, esperando contra a esperança, creu
para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Olha o que foi prometido. Assim será a sua descendência. Abraão recebeu a promessa de que ele seria pai de muitas nações. E ele, para manter essa fé de que ele seria isso, ele precisou conservar em sua mente essa promessa. Ele conservou durante o tempo que ele esperou esta promessa na mente dele. Ele esperou muitos anos. Ele chegou à terra de Canaã com aproximadamente 75 anos. E em aproximadamente 85 ele recebe essa promessa de que seria pai de muitas nações. E ele manteve essa promessa. Na mente dele. E mantendo essa promessa na mente, ele conservou a sua fé e manteve a sua fé. Então, queridos, se nós queremos manter a nossa fé, é preciso que a gente mantenha sempre em nossa mente as promessas de Deus. As promessas de Deus. Se Abraão tivesse esquecido, ele não conseguiria manter a fé. Se ele achasse que a promessa de Deus não tinha valor algum, ele, queridos, jamais conseguiria manter a fé. Se queremos manter nossa fé, precisamos conservar em nossa mente o que Deus promete para a gente, as promessas de Deus para as nossas vidas. E no caso de Abraão, ele mantém e conserva em sua mente a promessa, mesmo ela sendo uma promessa um tanto absurda, não é verdade? Olha, o texto até menciona essa realidade, o texto diz que Abraão, ele creu, ele esperou, diz o texto, contra a esperança. Por que Paulo diz que Abraão esperou contra a esperança? Porque não era muito normal, Não era normal que uma pessoa que tivesse 85 anos, quase 100 anos, fosse pai. E pior ainda era o estado de Sara. Sara já era idosa e, além disso, era estéril. Então, ele realmente esperou contra a esperança. Mas ele, queridos, ele conserva essa promessa e mantém a fé dele, mesmo nessa situação tão complicada, não é? Tudo era contra esse ser pai de uma grande nação, não é? Tudo era contra ser pai, tudo conspirava contra esta fé de Abraão, esse esperar, mas conservando na mente a promessa. Ele mesmo, sendo ela um tanto absurda, ele mantém a sua fé. Será que, queridos, nós temos conservado em nossa mente a promessa de Deus, mesmo quando elas são promessas difíceis de se cumprir? Será que nós estamos conservando em nossa mente? Eu espero que sim, para que a gente possa manter a fé. E o texto dá clara ideia de que Abraão, ele sempre se lembrava dessa promessa. É preciso que a gente sempre se lembre das promessas de Deus, enquanto ela não se cumpre, para que a gente possa manter a nossa fé. A gente precisa estar sempre com a nossa mente renovada em termos de nossa confiança que essa promessa, essa esperança de que essa promessa de Deus vai se cumprir, seja ela qual for, seja ela contra a esperança
como era o caso da de Abraão, ou seja, uma promessa mais fácil de se cumprir. Seja quais forem as promessas, é preciso que a gente conserve na mente, para que a gente possa continuar crendo, mantendo a nossa fé. Você tem feito isso? Você tem procurado lembrar sempre das promessas de Deus? Aí fica a importância, querida, a gente está sempre lendo a palavra de Deus, porque a gente pode esquecer as promessas, e lendo a gente vai sempre revê-las, e a gente vai poder conservá-las em nossa mente e manter a nossa fé. Mas não foi só isso, não. O texto nos mostra que o segredo de manter a fé, né, é saber também, é saber olhar para nós mesmos. Olha o texto. O texto no versículo de número 19 e 20. Olha o que diz o texto. O texto diz assim: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, e não duvidou por incredulidade. Início do verso 20. Observaram? Ele manteve a sua fé mesmo olhando para ele mesmo. Muitas pessoas dizem que nós, para manter a nossa fé, nós não podemos olhar para nós mesmos. Podemos, desde que nós olhemos numa perspectiva correta. O que Abraão, o texto diz que ele não era uma pessoa, uma pessoa sonhadora, simplesmente sonhadora. Ele olhava para ele mesmo. O texto diz que ele se via e via a sua fraqueza. Ele via a sua debilidade, ele via a sua falta de condição humana, e a falta de condição humana de Sara para, neste momento, ter filhos, ou ter filho. Mas ele manteve a fé mesmo olhando para si mesmo, sabendo como olhar para ele mesmo. Será que nós temos conseguido conservar a nossa fé, manter a nossa fé, mesmo olhando para nós, as nossas muitas fraquezas? Será que nós temos feito isso? Foi muito diferente o que fez Moisés, né? Deus chegou para Moisés e fez uma promessa, e disse para Moisés assim: Moisés, olha, nós vamos fazer o seguinte, esse povo está pedindo carne, eu vou dar carne a esse povo durante um mês inteiro. Quando Moisés ouviu essa promessa de Deus, ele falou assim: será que isso pode acontecer? Olha só, ele pergunta para Deus, ele fala para Deus assim: o Senhor vai trazer todos os gados aí, os bois, para alimentar esse povo aqui no deserto? Ou o Senhor vai trazer todos os peixes do mar para alimentar esse povo no deserto? Aí Deus vai dizer para ele assim: Moisés, a mão de Deus está encurtada? A minha mão está encurtada, Moisés. E Deus vai dizer para Moisés: você verá o que eu vou fazer, porque nada é impossível a mim. E, queridos, em vez de, olha como é que Deus às vezes tem um humor impressionante. Em vez dele dar gado, em vez dele dar carne de gado, ele dá carne de peixe, ele deu carne de aves, codornizes, que desceram sobre aquele deserto, e eles se alimentaram de carne durante um mês. Diferente de Moisés, Abraão olhou para a sua fraqueza com os olhos corretos e manteve a sua fé. Cuidado como você tem olhado para você mesmo. É claro que num período deste, tão humanista, período que nós estamos vivendo, em que os homens, né, têm muitas capacidades, né, adquiridas, aliás, porque Deus tem dado, muitas vezes tem confiado muito em si mesmo. E muitas vezes nós também, olhando para a gente desconfia de Deus. Tomemos cuidado com isso.
olhemos para nós, não adianta, não vamos nos enganar, não vamos deixar de nos ver, mas vamos nos olhar na perspectiva de Deus, da promessa de Deus. E assim a gente vai manter a nossa fé. Mas não foi só isso. Não foi só isso. Para Abraão manter a fé, o segredo aí de manter a fé é a gente dar glória a Deus. Dar glória a Deus. Olha o que diz o texto, você vai entender o que eu estou dizendo. O versículo de número 19, o versículo de número 20 e o versículo 21, ele fala sobre essa questão. O texto diz assim: e não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. E diz o texto, versículo 21, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir com a promessa. Observaram? Vou repetir. O texto diz que ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Perceberam? Ele deu glória a Deus durante o período entre a promessa e o cumprimento da promessa. Você quer manter a fé? Então glorifique a Deus antes da promessa de Deus se cumprir. Glorifique a Deus. E se você glorificar a Deus no período entre a promessa e o cumprimento dela, você vai manter a sua fé. Você vai manter a sua fé. O período entre o cumprimento da promessa a Abraão o período entre a promessa feita e o cumprimento demorou aí entre 15 e 20 anos. E Abraão, ele glorificou a Deus. E é como se fosse uma bola de neve. Você crê, glorifica. Então, e você glorificando, crê mais. Mantém a sua fé. Então, ela vai num crescente. Então, você crê, glorifica. Glorificando, você crê mais. Você diria, mas pastor, por quê? Né? Por que glorificando a Deus eu vou conseguir manter mais a minha fé? Porque você mantém os olhos em Deus. Quando você glorifica a Deus, você está olhando para Deus, você está exaltando a Deus, você está com seus olhos, sua atenção em Deus. Então você mantém os olhos em Deus, e mantendo os olhos em Deus, você se fortalece. Você se fortalece. Muitas vezes a gente só quer glorificar a Deus quando a promessa se cumpre, mas a gente precisa glorificar a Deus no intervalo entre a promessa feita e o cumprimento dessa promessa. Abraão fez isso. Então ele olhava para Deus. Nesse período ele olhou para Deus, ele olhou muito para Deus. E então Abraão manteve a sua fé, a sua confiança em Deus. A sua confiança em Deus. Né? Ele fez isso, e interessante, mas é preciso fazer com uma convicção. Né? Com uma convicção. O texto diz que ele estava convicto de que Deus era poderoso para cumprir a promessa. Agora, glorifique a Deus, mas glorifique, meu querido, certo, com a confiança de que Deus vai cumprir com a sua promessa. Esteja com essa convicção, né? Você estando com essa convicção, aí você vai glorificar a Deus. Então, glorifique a Deus assim, convicto de que Deus é poderoso para cumprir com a promessa. Era dessa forma. O texto é claro, se você observar, é uma sequência. Abraão, o texto diz assim, eu vou ler a parte finalzinha para você perceber, a parte final do versículo 20, você perceber. O texto diz assim, e se fortaleceu dando glória a Deus, estando
plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometeu. Então, glorifique, mas glorifique com convicção de que Deus é poderoso para cumprir o que Ele promete a você. E Ele tem muitas promessas para você. Na verdade, quantas promessas de Deus, né? Nós temos promessas quanto à eternidade, né? Nós temos promessas quanto à vida na terra, né? Promessa de Deus cuidar da gente, cuidar das nossas necessidades, proteger a gente, né? Nós temos lindas promessas de Deus. Então é preciso que a gente glorifique a Deus, mas convicto de que Ele cumpre o que promete. Que Ele cumpre o que promete. A Bíblia Sagrada nos fala, nos conta uma história muito bonita de alguém que ainda não tinha aprendido a manter a fé, né? A Bíblia Sagrada diz que quando Pedro estava no mar da Galileia, naquela tempestade, Jesus então estava andando e Jesus o convidou para que ele se aproximasse andando sobre o mar. E Pedro começou a andar e depois ele se afundou. E então pediu socorro a Jesus. E por que Pedro se afundou? Porque Pedro, ele ainda não tinha aprendido o segredo de manter a fé. Isto é, conservar na mente a promessa. Jesus disse, vem, ele devia conservar. Jesus está falando, eu posso ir. Mas ele não... E ele olhou para ele, mas na outra perspectiva, olhou e viu tanta fraqueza e não manteve os seus olhos em Jesus Cristo. Abraão é diferente, né? Ele conserva a fé porque ele mantém a fé, porque ele conserva a promessa na mente, ele olha para si mesmo na perspectiva de que Deus era poderoso, e ele então glorifica a Deus, convicto de que Deus vai cumprir o que prometeu, e então ele se mantém. Ele mantém a fé durante toda a vida dele, e em especial durante esse período entre a promessa e o cumprimento da promessa de Deus. Quando a gente sabe um segredo, a gente tem duas opções. A gente tem a opção de esquecer o segredo, ou a gente tem a opção de guardar o segredo. E meu desafio a você, nesta noite, é que você guarde o segredo. Que você guarde esse segredo de manter a fé. O segredo de Abraão não é meu, é de Abraão. O segredo de manter a fé. Então guarde isso. Guarde esse segredo, mantenha a sua fé todos os dias da sua vida. E nesse período difícil, né, que eu e vocês estamos vivendo, vamos manter a nossa fé. Deus é poderoso para cumprir. Vamos manter a nossa fé. Que Deus abençoe você, que dê a você uma linda semana na presença de Deus. Meus irmãos, membros da Igreja Batista da Glória, congregados dessa igreja, aqueles que assistem e participam dos cultos, nós estamos aqui nessa oportunidade para conversar com você acerca do momento que estamos vivendo. Como todos sabem, estamos há mais de 100 dias em isolamento social. Isso naturalmente afeta a toda a sociedade. E a Igreja Batista da Glória também faz parte desse conjunto social. Essa pandemia nos surpreende e ela nos traz alguns contratempos. Por exemplo, aumenta-se a ansiedade, com a ansiedade aumenta-se o estresse, a questão da convivência intensa para aqueles que podem e devem ficar em casa tem sido um exercício desafiador. Vivemos então agora, nesse período, um tempo da chamada flexibilização ou relaxamento social, onde shoppings já voltam a funcionar, onde o comércio com algumas restrições também volta a funcionar, onde as atividades de um modo geral estão voltando a funcionar. Entretanto, nós sabemos que a pandemia não cessou e a curva também, segundo os que estudam essa questão da saúde humana, não chegou ao seu pico.
Isso verifica-se pela quantidade cada vez maior de pessoas infectadas e, infelizmente, pessoas que chegam ao óbito. Já mais de 62 mil brasileiros perderam suas vidas. Inclusive, um dos que se foram, muito querido nosso, foi o nosso irmão Júlio Ferrarese. Então, irmãos, eu gostaria de dizer para os irmãos que nesse tempo algumas questões vêm à baila. Por exemplo, os que defendem que a igreja deve voltar a abrir imediatamente, com, naturalmente, algumas restrições. Argumentam que o shopping está aberto, que as lojas estão abertas, que o colégio está aberto, os colégios, alguns já estão até pensando em voltar, por que as igrejas não vão voltar? Primeiramente, eu queria dizer para os irmãos que, na minha visão bíblica, igreja não é shopping, igreja não é comércio, igreja não é exatamente tudo isso que nós estamos vendo acontecer por aí, como, por exemplo, até o futebol já tem voltado. Igreja, segundo a Bíblia, é uma união de pessoas e, segundo a Bíblia, na igreja todos podem estar reunidos quando a igreja se reúne. Lá no livro de Atos diz que os que criam estavam todos juntos e tinham tudo em comum. Inclusive, há um manual da convenção e também um manual do SUS em relação a esse retorno progressivo de atividades, inclusive para a igreja. Nesse manual existem algumas questões que são colocadas. Por exemplo, pessoas de terceira idade não devem frequentar os cultos. Crianças até 10 anos também não devem frequentar as atividades da igreja. Pessoas que têm problema de diabetes, hipertensão também não devem frequentar a igreja. Isso já limita em grande número aqueles que estarão frequentando os cultos. Como se não bastasse, é preciso que haja uma desinfecção ao final de cada culto. O custo de uma desinfecção bem feita, eu pude avaliar por algumas igrejas que estão retornando, seria em torno de R$ 2.500 por culto. Irmãos, a Bíblia diz que a igreja é um lugar para todos. Então, se há limitação, de verdade será um ajuntamento, mas não igreja segundo o Novo Testamento. Embora mensagens divergentes venham acerca do comportamento que nós devemos ter, essas mensagens vêm das autoridades constituídas em nossa pátria, o que a ciência diz é que o único remédio contra essa pandemia, contra esse vírus que nenhum de nós tem o controle sobre ele, é o isolamento social. O conselho é para quem pode permanecer em casa isolado. Quero dizer aos irmãos que eu estou com muita vontade de estar com os irmãos, estou ansioso para estarmos juntos no culto, mas no momento a minha palavra como pastor da Igreja Batista da Glória é que nós não iremos retornar aos nossos cultos. Todas as atividades da igreja, quer sejam cultos, quer sejam grupos de estudos, quer sejam reuniões maiores ou menores, estão suspensas até que tenhamos segurança para retornar. Por enquanto não há segurança e eu sou o pastor da igreja, tenho a responsabilidade espiritual diante de Deus e tenho a responsabilidade legal diante das leis do país por responder pela igreja. A minha orientação é que a igreja não voltará enquanto não houver segurança. Alguém talvez argumente, mas pastor, outras igrejas estão voltando. Isso é o problema das igrejas que estão voltando. A Igreja da Glória, ela tem uma liderança que procura obedecer às leis, primeiramente espirituais, da Palavra de Deus, depois as leis daqueles que podem realmente nos orientar com segurança. No que se refere à saúde, para mim a palavra final está naqueles que trabalham com a saúde, ou seja, as autoridades sanitárias constituídas em nosso país. Que Deus nos abençoe, que nós usemos esse tempo para nos conhecer mais e melhor, para orar e para buscar mais ao nosso Deus. E não se esqueça,
o mais importante de tudo: fique em casa. Repetindo, fique em casa. Até breve.